Uma corda leve está amarrada a um bloco com massa de 4 kg, que está em repouso sobre uma superfície horizontal e sem atrito. Massa é igual a 4 kg. A corda horizontal passa por uma polia sem atrito e sem massa, e um bloco com massa M está suspenso na outra ponta. Quando os blocos são soltos, a tensão na corda é 10 newtons. Letra A. Desenhe 2 diagramas do corpo livre. Um para o bloco de 4 kg e outro para o bloco de massa M. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é desenhar a figura, né? Tudo bem. Então, eu tenho um sistema com massa M, vou chamar aqui de M1, tá? E esse sistema tem uma polia aqui, e esse sistema é preso a essa polia, e tem uma outra caixa M2, que eu não sei quanto é, que está pendurada aqui. Quando os blocos são soltos, existe uma tensão na corda, certo? Para cá a gente tem a força gravitacional, que é a força peso da massa 2, e existe uma tensão ou tração na corda, certo? Que é 10 newtons. Na letra A, ele pede para calcular, para desenhar os diagramas do corpo livre para os dois blocos. Ora, o que significa desenhar os diagramas do corpo livre? Significa configurar ou desenhar quais são as forças que estão atuando no sistema. Então, na primeira caixa, na caixa M de massa M1, quais são as forças que estão atuando nesse sistema? Ora, se ela está em repouso verticalmente, se ela não está indo nem para cima nem para baixo, nós temos a força peso da massa, peso da caixa, que é M1 vezes G, certo? Temos a força, isso que é igual ao peso, né, da massa 1. Nós temos a força normal, que é igual ao peso da massa 1, porque ela não está indo nem para cima nem para baixo. E nós temos a tensão na corda, certo? Porque a tensão na corda, nesse caso, é a mesma tensão que está puxando a outra corda para baixo, certo? A outra caixa para baixo. Então, esse é o diagrama do corpo livre para a caixa 1. Já para a caixa 2, a caixa de massa M2, quais são as forças que atuam sobre essa caixa? Bom, primeiro de tudo, existe a força peso. Peso da caixa 2, que é massa da caixa 2 vezes a gravidade. Tem também a tensão, certo? Que a gente já sabe quanto é. E temos a força resultante. Por quê? Porque esse sistema ele está acelerado para baixo, certo? Então, existe uma aceleração para baixo e, consequentemente, existe uma força resultante que vai valer o peso menos a tensão. Então, esses são os diagramas de força para as duas caixas, tal qual é pedido na letra A. Na letra B, ele pede qual é a aceleração de cada bloco. Ora, para encontrarmos a aceleração da massa M1, a gente sabe que a força resultante nele a força resultante diferente de zero é no eixo X, certo? Que é essa força aqui que está puxando essa caixa para cá. E a gente sabe também que a força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração, nesse caso, é igual a tensão na corda. Então, a massa, nesse caso, é a tensão na corda dividido
pela aceleração, não é isso que a gente quer, né? Bisonhei. A aceleração é a tensão na corda dividido pela massa. Então, isso vai ser 10 newtons dividido por 4 quilogramas. Isso dá pra gente 2,5 metros por segundo ao quadrado. Já para a caixa de massa M2, isso aqui é a caixa de massa M1, né? Já para a caixa de massa M2, quais são as forças que estão atuando no sistema? Ora, do diagrama de corpo livre, a gente tem que a força resultante, certo? A força resultante, nesse caso, vai ser a força peso, que está aqui, menos a tensão, concordam? Porque ela está indo para baixo. Então, a força resultante é peso menos a tensão na corda. A força resultante é massa vezes aceleração, é igual ao peso, que é mg, menos t. Certo? Eu posso reescrever isso como sendo mg menos ma é igual a t, certo? Eu passei o t para o outro lado, mais, e passei isso aqui para cá, para o outro lado, menos. Então, isso vai ser m que multiplica g menos a é igual a t. Um detalhe é que, na verdade, a gente já está respondendo a letra C da questão, né? Que é determinar a massa. A aceleração de ambas as caixas é a mesma. Se elas estão caindo com a mesma velocidade, se elas estão se locomovendo, uma está caindo e outra está se movendo horizontalmente, se elas estão se movendo com a mesma velocidade, com o mesmo aumento da velocidade, a gente tem que elas têm a mesma aceleração. Então, a parte 2 da letra B, as acelerações são iguais, certo? Isso que a gente já está fazendo é a letra C, que é determinar, que na questão fala que é B, né? Qual é a aceleração de cada bloco. E B de novo, né? Acha a massa M do bloco suspenso. Na verdade, é a letra C aqui, né? Pois bem. Então, nesse caso, a massa vai ser a tensão na corda que multiplica G menos A, que divide por G menos A. Então, a tensão na corda é 10 newtons dividido por 9,8 menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa conta dá para a gente 1,37 quilogramas. Então, essa é a massa da caixa que está suspensa caindo. Já a letra D pede para determinarmos como a tensão se relaciona com o peso do bloco suspenso. Então, vamos calcular a tensão, o peso da segunda corda. A gente tem a massa do segundo bloco. Nós temos a massa e agora nós vamos calcular o peso dele. Então, o peso do segundo bloco é a massa do segundo bloco vezes a aceleração da gravidade. O peso do bloco 2 vai ser 1,37 kg vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, o peso do bloco 2 vai ser 13,4 newtons. Isso daqui, como vocês sabem, é maior do que a tensão, certo? Que vale 10 newtons. Ora, se ela fosse menor, o que iria acontecer com a caixa? Ela não iria cair, certo? Ela iria ficar em suspensão. Como o peso é maior do que a tensão, então a caixa cai, certo? E a tensão fica máxima na corda, porque ela está esticada ao máximo, e a caixa cai porque o peso é maior do que a tensão. Ora, se dividirmos a tensão pelo peso da caixa 2, certo? Então, a tensão, essa razão, né, ou como ela se relaciona, vai ser 10 newtons dividido por 13,4 newtons. E isso dá pra gente
essa relação, aproximadamente 0,75. Então, a tensão é aproximadamente 0,75 vezes o peso da caixa 2, certo? Então, essa é a relação entre elas duas. Deixem as dúvidas nos comentários.